Alexandre Lee, Satisfaction, satisfação total, cara, em estar aqui batendo esse papo contigo, meu irmão. Como é que tá? Satisfaction? Muito bom, Edilson. Pô, velho, Satisfação total em revê-lo, né, cara? Nesse bate-papo super fantástico aí. Muito bom mesmo, viu, Edilson? Muito bom, cara. Porra, tempos que a gente tá aí pra se falar, pra bater um papo aí, né? E a gente não. Mas hoje deu certo, né, cara? Tudo é que eu digo, né, o Alexandre, é no tempo de Deus, né, cara? Quando Deus quer, as coisas funcionam. E é assim, bem tranquilo, né, cara? Prazerzão, mais uma vez, de estar aqui falando com você, pra gente trocar ideia, pra gente bater um papo aqui, conversar sobre a vida de Alexandre Lee, que tem tanta coisa, velho, pra gente conversar. Bom demais, mas vambora. Estamos aqui pra gente bater esse papo legal, especial, né, Edilson, com você, que eu admiro a sua pessoa, né, o seu trabalho como produtor, como DJ, músico, né? Que, se eu não me engano, são grandes bateristas, se eu não me foge da memória, né? Não, você tem né? razão. Já fui baterista de banda, moço. E, rapaz, esse lado da Tô música aí, falando. esse lado da música aí, a gente gosta demais, né? Mas, É verdade. E como pessoa também, como família, né, Gil? Você é um grande pai, né? Bom, eu falo para vocês, um grande chefe de família incrível, viu? Você e sua família moram no meu coração. Eu tenho muito carinho por você e toda a sua família aí, como sempre, viu, Gil? bom, bicho, obrigado, obrigado. Eu fico feliz pra caramba em ouvir isso de você. Mas vamos lá, vamos Cara, começar vamos batendo lá. um papo aqui. De onde que vem essa veia musical, essa coisa do rap? Onde é que você começou com isso, cara? Me conta. Edilson, eu vou contar para você aqui. Eu vou falar, assim, já comentei, já falei assim algumas vezes em alguns lugares que eu vou, rapidamente, né? Uhum. Mas eu comecei, Edilson, gostar de rap. Eu vou te falar, assim, eu passei a ouvir em 1989, 90, né? Eu escutei, a minha primeira vez que eu escutei foi uma coletânea, e foi justamente uma coletânea e um disco do Taíde. Uma coletânea onde tem Dinaldinho, tem Sampa Crew, né, tem os Metralhas, né? Coisa boa. Essa coletânea foi o primeiro vinil que eu conheci, juntamente ao lado do vinil do Taíde DJ1, né? Que quando saiu o primeiro, acho que foi o primeiro disco dele, se eu não me engano, e eu me apaixonei pelo rap, por ali também, pelo rap, né? Mas antes disso eu já vim escutando, através de amigos, de colegas, a gente escutava muita coisa da Furacão 2000, né? E ali foi onde despertou mais ainda a paixão musical, pelo gosto musical do funk, que eu digo é o funk mesmo internacional, né? E me despertou a curiosidade, através desses estilos musicais, a ir para o caminho do break. Né? E toda essa história aí eu comecei ali em 1900, oficialmente, dançando break, com tudo. A minha origem, a minha carreira se deu ali no dia 2 de janeiro de 1992, às 5 horas da tarde. Cara, você é bom de data, hein? Amigo, cara, não esqueço, porque a minha primeira vez, Edilson, treinando, eu vou te Porra, falar, legal, cara, legal, legal. eu tenho vários relatos e amigos, eu tenho provas, pessoas que estão aí em atividade. Eu vou te citar uma delas aqui, o DJ Milton Mix, pô. Então, foi meu professorzão, né? Foi um Grande cara Nilton. que me deu. Ele estendeu a mão ali para mim, me deu a oportunidade, né? Tá, mas Ele que me apresentou. o início foi o quê? Foi um grupo de dança de break? O que foi? O seu primeiro. Você gostou aquela coisa toda de escutar, mas aí como é que você entrou realmente no meio? Foi um grupo de dança de break? É isso que eu tô entendendo? Foi, exatamente. Foi um grupo. Na verdade, não foi um grupo, né, Mildo? O Edilson, estou pensando aqui no Romildo aqui. Na verdade, Edilson, eu comecei a dançar na escola classe 6 do Cruzeiro, né? Que eu fui nascido e criado no Cruzeiro Novo, né? Então, a gente via muito pela televisão na época, na TV Manchete, né? A gente via muito ali a galera do break, a gente se apaixonou ali pela dança. E no Cruzeiro tinha uma galera que dançava e a gente ficava olhando embaixo do bloco.
E a gente na escola tentava imitar esses caras. Queria fazer na escola, no intervalo, a gente queria dançar os caras, mas a gente não sabia, a gente só rolava no chão, cara. E no intervalo, a gente pedia, comprava o Romildo, ele me emprestava um vinil, Funk Brasil, do DJ Malboro, e eu levava pra escola. Lembro desse disco. E aí a gente tocava, pedia pra tocar numa vitrola lá, né, uma radiola, porque tocava, todo mundo podia tocar na época no intervalo música que gostasse, eu resolvi levar umas 2, 3 vezes por semana. E ali foi que começou a despertar, mas a gente não sabia dançar, a gente queria fazer igual os caras, mas não sabia dançar. E aí, num belo dia, eu passando ali atrás do terminal do Cruzeiro, 2 blocos atrás do terminal do Cruzeiro, que só tem aquele terminal entre o Sudoeste e o Cruzeiro. Conheço ali, a gente treinava ali embaixo, naquele prédio, o segundo prédio. Tem o primeiro prédio, o segundo nós treinava ali embaixo. E aí eu vi os caras treinando e eu perguntei para um deles, um dia passando, eu até perguntei pro Papito, né, que é o Wagner, né, e o Miúdo, e o Arley, que é o Batata, que foram meus professores do break. E aí eu perguntei se eles podiam me ensinar, só que no break, Edilson, na época, não sei se você sabe, mas não é todo mundo que tem vontade de ensinar, né, e os caras, porra, e eu tinha eu e mais 5 caras, 5 moleques na época, eu tinha 13 anos ainda. E aí os caras pegou, pô, velho, aparece lá no treino. Aí eu fui, cara. Isso foi em dezembro, quando virou o ano. Aí os caras falaram, mano, eu passando na rua e falou, chamava lá de cabeça, né? Tem até uns apelidos que os caras me chamavam, que me 13 anos, magrelo do cabeção. Ai, velho, é uma longa história, mano. Aí, falou, cabeça, vai lá no treino lá, vai ter um treino lá às 5 horas da tarde, mano. Aí aquilo ali entrou pra minha vida como um marco, né? Aí eu cheguei lá, fiquei olhando os caras e tal, porra, aí eu fui e botei aquela malha, né, aquela malha que usava em escola, a jaquetinha, a calça de malha e fui. Chegando lá, puxei o treino na hora do Mixmania, por isso que eu tô te falando por conta do horário, a gente não tinha acesso à fita, nós não tínhamos muito acesso a vinil, então a gente tinha que gravar os programas ou a gente escutava o Mixmania treinando. E a gente usava uma caixa que legal, hein, gravador, dos anos 90, que as caixas eram acopladas, tirava e colocava só aquele toca-fita no meio. E um rádio. Grande Celção. Grande Celção. E a gente treinava onde quer que ele esteja, ele está escutando essa conversa agora, hein? Nossa, eu tô falando isso porque várias vezes o Celso sabia que a gente estava treinando, ele mandava alô pra gente treinando embaixo dos blocos ali, né? E isso, na época, não só a gente treinava no Cruzeiro, mas os caras treinavam lá em Ceilândia ao mesmo tempo também. Todo mundo ouvia Mixmania, treinava ouvindo Mixmania, né? Então, a gente passava a treinar ouvindo Mixmania, por isso que eu te falei do horário. Aí eu marquei aquela data, no dia 2 de janeiro, foi onde eu iniciei os meus treinos, dia 2 de janeiro de 1992, às 5 horas da tarde, no horário do Mixmania. Porque eu era fanático do Celso, né, cara? E eu não só escutava o Mixmania, mas como eu escutava o Clube Express de manhã quando eu ia pra escola. E tinha um programa chamado Clube Express. Que legal, né, que era legal. O Celso, eu acho que era o Toninho Pop, não sei, não lembro, não tenho muita lembrança, mas eu sei que o Celso fazia, que era Clube Express, o Celso, naquela época ele fazia o Mixmania lá na 105, pô. A gente trabalhava lá, eu trabalhava lá com ele. Ele ficava na 105 e eu ficava na Planalto, era tudo no mesmo prédio, no mesmo lugar ali e tal. Já que você está falando em Celso, só te interromper um pouquinho, já que você está falando do nosso grande amigo Celção, que lembrança você tem do Celso, bicho? Que lembrança você guarda do nosso grande amigo Celção? Cara, Edilson, eu guardo uma lembrança muito boa que eu guardo do Celso foi quando eu fui fazer meu primeiro evento em Santa Maria. Eu tenho 2 lembranças, eu queria compartilhar com vocês aqui, que uma foi motivação e uma foi meio inusitada, entendeu? Então, na minha primeira quinta-feira, Santa Maria, você sabe que naquela época ali dos anos 2000, em 2012, 2010, entre 2010 e 2012, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer algo diferente da Santa Maria. E eu falei, pô, velho, eu tenho uma casa, um amigo meu na época me ofereceu uma casa de show dele em Santa Maria e falou, eu queria fazer algo com hip hop, mas não queria fazer no sábado nem um domingo. Tem possibilidade de a gente encaixar isso na semana e tal? Eu falei, pô, velho, tem. E aí surgiu a nossa Quinta Black. Aí eu coloquei numa quinta-feira. Legal. Quinta Black, legal. Cara,
Eu me lembro que a gente tinha ali no Estação 200, na entrada de Santa Maria, no Balão, que hoje, não sei se tem uma empresa que, bem no Balão, que era, não sei se era a Águia, que arrumava a suspensão de carros, alguma coisa assim. Sim. E ali tinha uma Estação 200, que era uma casa de shows, de festas, que ali rolava até 6 horas, 6, 7 horas da manhã. Começava 8, 9 horas da noite para acabar no outro dia. E eu fiz essa quinta-feira. A minha primeira quinta-feira só veio eu, de pai, só ficou lá eu, Celso, Leozeira, BU. Você tem que entender que a primeira quinta-feira só tinha fera, cara. Olha os nomes que você falou. Porra, olha só. Cara, eu nunca esqueci. Aí os caras falaram. Aí o Bruno Black, lembrei, o Bruno tava lá também com a gente, a gente colocou o som do. Cara, a gente olhou um pro outro, falou, meu irmão, não tem ninguém aqui, velho. Não deu ninguém. Aí o Celso foi. Aí o Celso foi lá, pá, chegou, fez a parte dele, tocou, e eu fiquei lá, o Celso tinha outro compromisso. Aí eu falei, cara, eu vou desistir disso. Vou desistir, porque foi lapada, velho. Fiquei com a vergonha, falei, meu irmão, véio, só tem craque que não deu ninguém. Aí eu me lembro que a gente fez 2 edições vazia. Aí o seu Marley, que era o dono do Estação 200, ele acho que não sei se ele tinha que fechar para reforma, e eu fiquei sem opção. E aí um colega foi, abriu no Bar da Boa. E aí eu fiz a proposta para ele. E ele lá na Santa Maria Sul também, próximo onde a gente tocava. Lembro no Bar da Boa, lembro demais. No Bar da Boa, isso. Aí o Celso ele estava na Jornal, na Rádio Jornal. Aí o Celso foi, eu falei, Celso, eu tô querendo fazer, ele me perguntou, Alexandre, o projeto? Eu falei, pô, Celso, tô querendo desistir. Aí ele, faz que eu vou te ajudar, faz, não desiste. A gente começa assim, ele falou para mim que já tocou para um pagante, né? Na época. Ele falou, acredita que vai dar certo, o projeto é bom, o nome é bom, é tudo a ver com o que eu gosto de tocar, e ele gostava de tocar por conta do nome, do ambiente, ele queria tocar aquilo também em Santa Maria, porque ele via algo grande dentro da cidade também. E aí a gente falou, então bora. Aí eu fui pra gráfica, fiz panfletos, fiz a divulgação no rádio, na época a gente estava no rádio ali na comunitária, e o Celso lá do outro lado, e o Celso começou a descer o sarrafo. Né, não me cobrou nada, o Celso, sabe, eu falei, Celso, quanto é que ele, não, eu vou te ajudar, fica tranquilo, eu quero ver isso aqui saindo jeito pelo ladrão ali. Aí beleza, a gente fez o Bar da Boa na primeira, Edilson, juro por Deus, esse Bar da Boa nesse dia não ficou gente do lado de fora, de tanta gente que tinha lá dentro, tanta gente que estava lá dentro e gente para entrar. Só que quando a gente anunciou que ia ter o Mix Mania, ia ter o Peso Mania, ia ter a participação dos outros DJs, igual eu citei aqui, do B1, Bruno Black, Leozeira, só fera mesmo, só a nossa galera ali na época. Rapaz, beleza, porra, da hora, foi show de bola. Mas, às vezes você sabe, Deus, que tem gente que torce pro bem e tem pessoas que, infelizmente, né, tem aquelas pessoas invejosas e tal, na época, né, cara, não queria ver o nosso bem também. E, rapaz, por denúncia, a Polícia Civil, não foi nem a Polícia Militar, foi a Polícia Civil que chegou lá por meio de denúncia, entrou falando que tinha armas, coisas ilícitas dentro do evento. E a gente falou que não, o dono do bar também falou que não. Rodou, embaixo da pia encontraram um bulldogzinho debaixo da pia do banheiro. Feminino. Puts. Cara, aquilo ali pra mim, eu botei a mão na cabeça, velho, falei, foi uma loucura. Fui lá no céu, voltei, falei, caramba, velho. E não tinha condição de continuar, porque foi encontrado, né, o Edilson. Quando eles acham assim, eles param o evento mesmo, e aí é complicado. Cara, mas alguém plantou isso, hein, cara? Você já pensou que alguém plantou aquilo lá pra atrapalhar o grande evento, cara? Você já pensou nisso? Sim, eu também. Pensei também. Claro, eu não achei, por um lado eu achei bom, e por outro eu falei, cara, é o meu sonho, minhas coisas estão acontecendo, é o meu primeiro. Aí beleza, cancelamos, deixamos quieto, né, devolvemos os ingressos da galera que comprou e tal. Uns nem quiseram receber também, porque tinha o custo, né? Mas agradeço de montão demais a galera da época, agradeci demais a galera foi lá, que ajudou, né, cara? Na rádio. Que foi lá, né? Foi lá pra curtir, ver pessoas de fora e tal. Porra, bom demais. E nessa segunda vez,
eu levei o Celso para uma casa de show na Santa Maria Norte, chamada Sarau Mix. Aí é a segunda lembrança que você falou do Celso, né? Essa daí foi a motivação ainda. Nessa segunda deu certo, a gente fez o Mix Beleza. Mania, colocamos lá, foi top, casa cheia, o Celso falou, eu não te falei, depois ele lembrou, eu não te falei que ia dar certo, voltou, paguei os meninos, sabe, foi uma comemoração daquelas. Porra, E que legal. a segunda, que foi inusitada, foi a gente vindo do Paranoá. É uma boa lembrança que eu tenho do Celso. Eu, o Romildo, né, o Mildo Mix, né, e o Celso, a gente foi tocar lá no Paranoá, o Mildo e o Celso foi tocar lá no Paranoá. E aí deu 2h30, a gente saiu fora do Paranoá e a gente estava indo pro Cruzeiro. E o Celso em Pataguatinga. Ele tinha uma Maverick. Uma Maverick na época. Rapaz, a gente saindo ali do Paranoá ali. A gente pegou o Romildo com as caixas de disco, né? Com os vinil, todinho ali dentro da Maverick, o Celso também. Todo mundo apertado naquela Maverick indo pra casa. Rapaz, aquele pneu estoura, saindo ali quase do Lago Sul. Rapaz, nós levou 4 horas pra nós chegar, eu acredito, com as 3, 4 horas pra nós chegar na Octogonal. Pra gente chegar no Octogonal, que ele deixou a gente no Octogonal, a gente vê só o carro no aro, né? E, rapaz, nesse dia foi canseira. Eu e o Romildo tivemos que descer lá no Octogonal, de lá nós nem levamos de tudo. O Romildo segurou um pacote de disco de um lado, eu do outro, a gente atravessou a Octogonal. A Octogonal do outro lado, que é virada ali para parte da cidade ali, atravessando a Octogonal todinho. Eu morava ali em frente, o Octogonal também já na entrada do Cruzeiro, no primeiro bloco do Cruzeiro. Para mim estava fácil. O Romildo deixou os filhos comigo da minha casa e subiu a pé para casa dele, né, que é um pouquinho mais longe da minha na época. Cara, mas nesse dia eu dormia, acordava, e contando história. Dentro dessa Maverick dele, cara, eu vou te falar, meu amigo. É uma história que eu vou te falar, se o Romildo estivesse aqui comigo aqui agora, ele ia te contar essa história, velho. Cara, que coisa. Foi um sofrimento, viu? Foi engraçado, mas foi doído ao mesmo tempo. São momentos assim, né, cara, que hoje, quando você conta, né, o Alexandre, é uma coisa gostosa, né, velho? De você relembrar, sim. Né? Na hora foi um sufoco, mas depois quando você conta, velho, que você sorri das histórias, que você lembra até com saudosismo do Celso participando e tal. Cara, incrível, né? Incrível, né? Sim, e são várias histórias, cara. São várias, Edilson, que eu tenho do inesquecível Celso. Né? E, porra, inclusive, legal. Edilson, eu tenho uma gratidão, eu tenho até hoje, e vou levar pro resto da minha vida, essa gratidão que eu tenho pelo Celso, porque quando eu comecei nas rádios comunitárias, que chamava Pirata e tal, mas foi através dessas rádios comunitárias que eu escrevi a minha história. Eu continuei escrevendo a minha história e eu ganhei um pouco mais de visibilidade. O Celso, eu queria uma oportunidade. E eu cheguei uma vez, Celso, me dá uma oportunidade aí para me tocar um outro Mix Mania antes de você começar a tocar. Tem como ele... Aonde você quiser. Vai ter em Planaltina de Goiás. E eu nessa época, eu estava em parceria com a Discovery, né? Com a gravadora naquela época, tocando a galera da Discovery e tal, e o Daya também é um cara que eu tenho uma gratidão muito grande por ele também, porque na época o Daya colocava junto com o Mix Mania para abrir, tocar junto com o Mix Mania, e eu fui, né, comecei a deslanchar, fui para Planaltina de Goiás, fui para Alexânia, Cristalina, fui para Uberlândia, Uberaba, fui para São Paulo, tudo com o Mix Mania. O Celso indo tocar, eu fui junto também, entendeu? E ele abria esse espaço, essa oportunidade. E eu me senti apadrinhado. Ele mesmo fala, eu tô te apadrinhando. Ele falou assim, eu tô te dando a força, eu tô te apadrinhando. Eu ouvi isso dele. E pra mim, eu carrego pro resto da minha vida, eu tenho uma eterna gratidão pelo Celso muito grande. Porra, bom demais. Com ele, né? E, assim, eu tenho ele nos melhores momentos, nas melhores lembranças. Porque se não fosse o Mix Mania, eu não sei o que seria de mim também, viu, Edilson? Porque... o Celso, ele ajudou muita gente, ele apoiou muita gente aí também. Demais. Celso era um cara diferenciado, o Alexandre. Demais. Demais. Gratidão demais por ele. Eu sempre vou carregar ele nas boas memórias, bons momentos na minha vida, viu? Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. Você saiu
do berço do pagode, que é o Cruzeiro ali. Você sabe que o Cruzeiro ali mora bastante cariocas ali. E ali na Aruc, eu mesmo, cara, já fiz altos eventos ali de pagode ali. Pô, a gente fez ali Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz. Sim. Fizemos um cara de São Paulo chamado Royce do Cavaco, que pra mim é uma das vozes mais bonitas do pagode que eu já ouvi, é o Royce do Cavaco. Mas por que eu tô falando isso pra você? Você saiu do berço do pagode e foi cair no rap. Exatamente. Edilson, você falou tudo. O Cruzeiro, no modo geral, o Cruzeiro Novo, o Cruzeiro Velho, é a cidade mais carioca de Brasília, mano. Exatamente, conheço ali demais, moço. Daí quando eu nasci criado ali, eu entendo por gente, o Cruzeiro é a cidade mais carioca. E essa é a pergunta que muitos fizeram pra mim. Mano, como é que o cara na cidade, que é a mais carioca, a cidade do pagode, berço do pagode, do samba, né? E o cara se voltou pro lado do rap, velho. É interessante. Edilson, igual eu te falei, eu passei tão a gosto, porque foi a primeira vez que teve um lazer no Cruzeiro, lá na quadra 1205, no Quadradão. Não sei se você conhece ali no. Conheço o Cruzeiro ali, eu ia demais ali. Ixi, conheço ali muito. A gente fazia muito evento ali na Aruc, aquela hora ali, o Hélio, que é presidente da Aruc, um abraço pro Hélio. Careca, Zico, a turma da Aruc ali, rapaz, conheço todo mundo demais. Coisa boa. Hoje eu sigo o Hélio, eu tenho muita foto, inclusive, eu tenho que mandar pro Hélio aqui. Tem muitas coisas minhas da minha infância, né? Que eu tirei foto embaixo do meu blog. Ô, rapaz, que legal, que legal. Ele é um grande parceiro, grande. Eu participo do grupo Memórias do Cruzeiro, né? Legal. Então a gente pode postar foto, essas coisas, tem muitas lembranças. Inclusive, ele postou uma foto onde eu estou nesse lazer. Então eu falei, cara, essa foto eu tenho, com a mesma roupa. Eu falei, eu estou num outro lugar, numa festa, com essa mesma roupa não é do lazer. Isso nos anos 90. Aí eu falei, cara, isso aí sou eu, Hélio. Tá? Ele falou, já tá arrumando. Cara, isso aqui foi tirado, assim, assado. Pô, da hora. Enfim. E quando teve esse lazer no Cruzeiro, a galera da Def Zulu compareceu. O ex do Câmbio Negro estava nesse lazer. Eu vi a Def Zulu dançando, os caras dançando assim no papelão, Edilson, no Quadradão, e eu morava bem próximo do Quadradão. Eu morei em várias quadras do Cruzeiro, né? O break, o Alexandre, o break tem muito a ver com a dança de rua e tal. E aí você já foi, cara, uma coisa que foi, meio que fez parte da outra aí, não é? Sim, é isso que eu quero chegar. Por quê? Quando eu morava no Cruzeiro, não foi as minhas origens, não foi vindo do Cruzeiro completamente. Foi vindo de fora, eu conheci o movimento vindo de fora, de Ceilândia, para dentro. E ali eu fiquei encantado, deslumbrado com aquela situação. Cara, eu quero aprender isso. Só que eu só via isso na televisão. Quando eu vi os caras fazendo de perto ali, os caras foram pro lazer e vi os caras fazendo moinho de vento, flap, eu quero aprender a dançar. É outro nível, cara. Cara, pois é, porque não vem dali. Porque o Cruzeiro, igual eu te falei, ali, sim, nos anos 90, ali, só a nossa raiz do Cruzeiro, pelo que eu sei até hoje, Edilson, fora eu, Batata, Romildo, Papito, o Juninho, o Magu, o Renatinho Caveira, o Evaldo, a nossa galera ali, o Real, a nossa galera ali no Cruzeiro, era uma galera mínima de 10 a 15 pessoas no máximo do break. Entendi. Então não tinha mais ninguém. Depois que todo mundo migrou, a gente foi embora dali, eu desconheço qualquer pessoa que foi do break original ali no Cruzeiro. Entendi. Eu desconheço. Entendi. E não veio mais, porque eu ando no Cruzeiro até hoje, vou visitar meus amigos, vou na escola onde eu estudei e desconheço. Se tem, eu não lembro. Inclusive, eu quero deixar um abraço pro meu amigo Foguete, né, do Low Riders. O B-Boy Foguete foi um cara que foi meu vizinho lá no Cruzeiro também. Eu treinava na mesma quadra que ele, só que em dias diferentes. Legal. E a gente já disputou umas batalhas, uns rastros já dentro de roda, e a gente não sabia que morava na mesma cidade, né? E eu vim pra cá, e ele foi pra Asa Norte, se eu não me engano, mas a gente se tromba, a gente fala, tem umas histórias legais sobre o break, né? Mas fala e como você disse aí... Vai, pode continuar. E como você disse aí, a minha história na cidade do break, a história do break na cidade mais carioca, ela veio aí, começou inclusive na Aruc. Depois eu fui lá na Aruc, acho que eu conversei com ele, não foi do São Milão, acho que foi com o Hélio mesmo.
eu não tinha espaço para treinar mais embaixo dos blocos, né? Então, dos 5 que começaram comigo a treinar break, só ficou eu. O que eu fiz? Eu estudava no centro de ensino número 1 do Cruzeiro Velho. Eu estudava em um colégio de frente à Kremlin, né? E de frente à biblioteca, que é de frente para a Aruc. E aí eu falei, cara, eu vi o salão da Aruc, né? E eu falei, mano, eu vou pedir para se eu posso uma autorização se eu posso treinar 2 vezes na semana. E aí eles me concederam para me treinar, né? E ali foram durante 2 anos e meio treinando ali 3 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana ali no galpão da Aruc. Eu participava dos eventos, né? Eu curti um samba, que eu gosto de samba, gosto muito de samba. Pode crer. Eu peguei uma fase da Jovelina Pérola Negra ainda. Como é que era o príncipe também, como é que o pessoal chamava, rapaz? Royce, o nome do cara que chamava o príncipe do pagode é o Reinaldo. Reinaldo, o príncipe então, do pagode. Isso, eu fui muitos shows lá na Aruc, 4 shows eu tava na Aruc ali, eu tava. Show do de novinho na Aruc eu fui, saí de DJ1 eu fui. Cara, vários bairros das Smurfs eu estava lá dentro também, eu fui. Furacão. Nossa, Edilson, tem muita história ali dentro do Cruzeiro que você não está entendendo. Pandiaca Lojas, eu com 13 anos eu tinha que pular a minha janela do apartamento. A janela do apartamento para poder ir com os caras que minha mãe não deixava eu ir. Eu só podia voltar para casa quando eu falava. Depois que voltar não dava nada mesmo, já estava na rua, não tinha como subir para entrar. Então. Se a mamãe batesse qualquer coisa, não tinha problema. E quando você apanhava, você pensava no evento. Exatamente. E aí, eu não sei se você chegou a conhecer o Wanderson da equipe Dance Master, né? Que trabalhou com o Romil também. Hoje. Não. O Wanderson que não. Acho que eu não conheci, não. Então, o Wanderson, ele mexe com a equipe de som também. Mexeu muito na época do Cruzeiro. A gente fazia muita festinha no Cruzeiro também. E foi aí quando eu conheci o Mildo, foi onde começou a despertar o interesse como DJ, né? A gente ia para as festinhas do Cruzeiro fazendo festas nas escolas, na igreja Santa Terezinha, no salão de festa da igreja Santa Terezinha, nas festas juninas, né? No CIE, ali no... Eu me lembro muito ali do Cruzeiro, já que a gente está falando ali, da fonte do Bom Paladar, que era o Fábio, da Dizzy-Som, que colocava som lá. Eu toquei uma época lá, na época eu trabalhava no Jornal de Brasília, e eu toquei bastante tempo lá na fonte do Bom Paladar, cara. Então ali no Cruzeiro, ali... Cara, eu também tenho uma história grande no Cruzeiro. Ô, lugar que eu... Eu vou te falar, Edilson. Maravilha. Eu vou te falar uma coisa. A fonte do Bom Paladar, eu só escutava. Eu peguei a fonte do Paladar no final. Quando ela fez a transição para Kremlin. Mas eu escutava DJ Rafa falando, vai ter DJ Rafa, vai ter show não sei de quem. Eu não podia sair na época. Entendi. Mas a vontade era grande de estar ali na fonte do Paladar. Ou época boa, eu falei, rapaz, eu queria ter, né, vivido essa época da fonte. Foi uma época sensacional, muito cara. Boa, muito legal, cara. Casa cheia, ali era casa cheia direto. Nossa, bicho, era um astral maravilhoso, cara. Tinha uma cabine de som lá, você ficava lá na cabine, assim, olhando a galera embaixo dançar. Cara, era uma sensação realmente, assim, inesquecível, cara, maravilhosa. Mas vamos partir lá pro rap. Vamos partir lá pro Alexandre Lee, grupo de rap, cantor, e me conta essa história, cara. Cara, vamos lá. Do rap, do break, eu vou migrei pro rap, né? Como eu te falei, comecei isso tudo no Cruzeiro ainda, né? E tudo lá. Eu vou até chegar no Gama. Vambora. Então, foi aí, como eu morando no Cruzeiro, eu representava o Cruzeiro. Só que nós, quando morávamos no Cruzeiro, nós éramos tirados como boy, né? Pô, o cara mora no Cruzeiro, quem era do Cruzeiro, Asa Norte ali, a gente... Era bairro chique, os bairros chiques. Bairro chique, exatamente, porque na época, exatamente isso que você falou. E na época, o Edilson, eu passei a treinar com o pessoal da Asa Norte, o MC Du, lá na 306 Norte ali, a gente começou a colar com o pessoal lá. E o Du, além de breaker, ele também era rapper. E foi aí onde eu conheci o Osmar do Código Penal. Foi quando o Leandrone foi fazer o disco DJ do Gueto. O DJ Leandrone fez uma coletânea para Discovery, na época. E aí fez aquele disco. Até eu postei um dia desse a capa do disco, onde a gente tá fazendo Giro de Cabeça e o Moinho de Vento, nesse lugar, onde foi tirada a foto para a capa do disco do DJ Leandrone.
Essa coletânea entrou Código Penal, é uma produção do Leandrônico, se eu não me engano, e a música, uma ou duas músicas do Código Penal nessa coletânea. E a foto que está no encarte do disco do Código Penal tem a foto do Osmaí atrás da parada de ônibus, foi feito um grafite lá na 306 Norte. Foi onde é que a gente começou a se juntar, a galera do Cruzeiro com a Norte, a gente saía para as rodas de break, a nossa galera ali do plano ali, entendeu? Entendi. O Oswaldão mesmo, por exemplo, que é o Pato Big Boy, né, que colava com a gente lá na Norte também, o Oswaldão também era fera demais, cara. É um cara incrível, também muito envolvido também no hip hop. Quero até mandar um abraço pro Oswaldão. Grande Oswaldão, gente Então, boa. isso. Então, essa época aí, Edilson, eu peguei uma época de ouro e foi um dos meus primeiros contatos com rap foi aí. Eu me apresentando, conhecendo as músicas, né? E minhas referências, que eram Taíde, DJ1, DJ Malboro, né? Que eu gostava muito da música do Ademir Lemos, né? Que era, acho que era o Ademir. Tinha uma música que falava assim: entre nessa onda, funk, DJ, entre nessa onda. Funk, É isso mesmo, funk, cara. DJ. Isso. Isso. Então, aquilo ali eu fui entrando nessa parada, fui conhecendo através dali, né? E aí eu fui pro Tai DJ1, dali eu fui para as coletâneas, que veio o Alt falei que tinha uns metralhas, que eu gostava de ouvir muitos metralhas, né? Veio o Sampa Crew, que eu gostava muito de Sampa Crew na época também, né? O Sampa Crew estava num auge incrível, eu sou muito fã do JC também, né? E depois aí veio Geração Rap, MD Naldinho, e aí foi vindo, as minhas referências foi surgindo Câmbio Negro, GOG, né? Deixa eu ver o que mais aqui na época, velho. Pô, uma galera aí, velho, nessa linhagem aí do rap, né, na época. O Comando de MC, o Easy J, cara, que tornou um grande amigo também, o vocalista do grupo Comando de MC, lá em São Paulo. Então, assim, eu fui fazendo a minha história, criando raízes também através desse cara, procurando saber mais informações e ter mais conhecimentos também, né, Edilson? Você tá no meio, você tá bastante atuante ainda no rap ou você tá mais envolvido como DJ? Como é que você tá? Edilson, eu tô nos dois. Mas eu tava até, assim, eu coloquei uma ênfase, assim, em parênteses, que eu tô dando mais atenção pro rap, né? Sim. Mas é impossível largar como DJ, porque os dois trabalhos estão caminhando juntos, Edilson. Os dois, acredite, os dois trabalhos estão caminhando juntos. Eu tô dando uma atenção especial pro rap. Por quê? Há um ano atrás, Edilson, eu assinei um contrato com o Dyer, para trabalhar com ele fazendo shows. E nesse contrato aí, a gente tá com shows, tô com ele para entregar músicas, tô com ele na gravadora, tô com ele fechadão durante 3 anos, né? E eu assumi essa responsa de estar trabalhando com ele, fazendo show. Só que, de um ano para cá, eu só fiz 3. 3 shows, mas foram 3 shows de responsa, entendeu? É de 3, 4 mil pessoas para cima. Então, assim, para mim, eu estou realizando um sonho que eu queria ter feito lá atrás como rapper, eu não consegui. O Dyer, velho, eu acho ele um cara assim altamente profissional, o Dyer. Sempre tive uma admiração muito. Depois eu vou até ligar para ele pra gente bater um papo, fazer uma entrevista, pra gente deixar registrado isso, cara. Eu sempre achei ele um grande profissional da área, bicho, sempre. Eu também acho, eu não só acho, como eu tenho certeza, não é pagação de pau, não é não. Eu tenho um respeito pelo Dyer muito grande. É pela pessoa dele e pelo profissionalismo dele, como empresário, como rapper, entendeu? Enfim, o posicionamento dele, ele se posiciona para cada situação. E para cada situação ele sabe se desenrolar legal, entendeu? Ele é visionário, ele tem visão. Sempre foi, é assim, exatamente. Você exatamente. Tem razão. Quando eu, lá no Cruzeiro, quando eu estava indo no Cruzeiro, eu conheci o Dyer. Eu morando no Cruzeiro, eu fazendo programa de rádio no Gama. Foi onde eu tive o meu primeiro contato com Guindaste 121, Cirurgia Moral, Tropa de Elite, entre outros aí. Então, esse contato com o Dyer, para mim, foi muito importante, mesmo eu morando no Cruzeiro, porque abriu visibilidade para mim, ele me deu muito apoio, suporte.
outros grupos de rap daquela época também, o Cirurgia Moral, eu tenho muito carinho pelo Paulinho, né, pelo Rei, né, o DJ W, né, são pessoas, cara, que fortaleceram demais a minha caminhada, o Marquinhos do Tropa de Elite, o Bug, né, o Jordan, o RC, o Emanuel, toda essa galera aí, inclusive eu passei pelo Tropa de Elite, uma passagem, digamos, meteórica, mas com os caras, até hoje, os caras me chamam de irmão, fala assim, meu irmão, você faz parte daqui com a gente do Tropa de Elite. Eu tenho esse carinho, essa autonomia de chegar e falar, porque eu tenho uma amizade, né, um respeito pelo Marquinhos do Tropa, onde a gente se entromba, a gente troca uma ideia, a gente, sabe, fortalece, as ideias batem legal. Então, assim, eu tenho um respeito e sempre vou ser muito grato também a esses grupos por onde eu passei também, Edilson. Porra, legal. Vai, continua. Nessa caminhada aqui, nessa transição, Edilson, eu saí do Cruzeiro, eu tinha que falar, meu irmão, eu preciso escolher uma cidade satélite pra mim me abraçar, velho, porque ninguém quer descer pro Cruzeiro pra curtir rap, cara. A gente tinha que descer do Cruzeiro pra Ceilândia, pro Gama, Planaltina, Taguatinga. Quando se falava rap dentro do Cruzeiro, só dava nós, velho. Santa Maria também, naquela época, começou a chegar uma galera pra Santa Maria, ali, Pedregal, aquela área toda ali, começou a juntar uma galera boa, principalmente depois também que a gente montou o estúdio lá no Gama, né, bicho? Aí a galera começou a chegar para aquele lado de lá, né, velho? Aí, Edilson, em 1994, foi onde eu conheci o Nego Wallace. Grande Wallace. Eu conheci na Fagama. Conheci o Wallace no Fagama, o Niltinho, né? O grande Niltinho. Eu conheci ele lá no Fagama também. A gente conheceu o Erler, conheci essa galera lá no Gama. Quando eu passei a migrar do Cruzeiro, eu falei, cara, eu vou curtir no Gama. Eu passei pra Ceilândia, mas quando eu cheguei no Gama, todo mundo me abraçou, mano. E lá foi onde eu conheci o meu grande amigo, saudoso, inesquecível, DJ Caroço, meu irmão. Aí... Grande Caroço! Putz, exatamente. Você falou o nome de um cara aí que mora no meu coração, mora até hoje. Cara, demais. É um amor infinito, cara, amor infinito. Sim, pô, você tá doido, cara. O Caroço, eu tenho uma lembrança dele, inclusive ele foi líder do grupo Dr. Breaks. Eu criei um grupo chamado Dr. Breaks. Em seguida, eu fazia apresentação lá no Gama. Ele falou assim, Alexandre, eu vou chamar uns apresentadores. Eu dançava break. Né? Eu falo pra você que eu dançava um break insano, Edilson. Eu era um dos caras mais foda de Brasília nesse break, né? Não é porque eu tô falando, não. Mas se você é. Ninguém vai te tirar isso, cara. Você é o primeiro que tem que achar que você é bom. Se você não achar que você não é bom, os outros não vão achar. Então, primeiramente, é você mesmo. Tá certo. Você não tá errado, não. Um dos melhores giros de cabeça de Brasília era o meu. A gente fazia ali o giro, sapateado, moinho de vento, tudo, fazia tudo sequenciado. Eu aprendi direitinho. Você dá conta ainda de fazer essas manobras todas? Faço. É mesmo, velho? Um pouco de dificuldade mais fácil, mas dou flex e preparo todo dia. A idade vai chegando, vai endurecendo um lado, vai endurecendo o outro. Nós é igual jogador de futebol. É verdade. Prazo de validade. Assim mesmo, cara. Aí, Edilson, nesse tempo, eu conheci o Caroço, conheci o Piauí, que hoje ele é piloto de manobras radicais, é o Piauí, né? Ele pilota os carros aí, faz manobra, participa em Brasília e tudo. E eu convidei o Caroço para ser um dos líderes do grupo de break. E convidei o Piauí, que tinha um grupo, um camarada que dançava break, mas não tinha grupo de break em Santa Maria. Entendi. Eu migrei pro Gama. Aí formamos o grupo. Eu falei, cara, eu preciso arrumar integrantes. No Cruzeiro só tinha 3 comigo, era eu e mais 2. Aí eu conheci a galera do Gama. Quando eu conheci o Wallace, o Álvaro, a Juliana, eu falei, meu irmão, que vai dar pra fazer uma crew doida. E aí eu fortaleci a Dr. Breaks, a gente iniciou Santa Maria. Fui pro Gama, do Gama migrei pra Santa Maria. Meus pais já moravam aqui em Santa Maria. Eu fiquei no Cruzeiro até 2000. Eles vieram pra cá em 92. Entendi. E eu fiquei no Cruzeiro até 2001. E aí, quando a gente formou o grupo Dr. Breakers em 94, cara, a gente começou todo mundo uniformizado, aquela coisa toda. E foi aí que veio a questão do rap, né? Aí teve uma façanha, eu peguei uma música do Easy J, aí uma base, não é a música dele, eu peguei uma base mesmo e comecei a cantar a música dele.
né? Naquela época eu fanático, rap, comecei a cantar até uma música do Easy J que fala assim, na Zona Sul é assim, na nossa quebrada a parada é mais quente, né? A colagem do Ex do Cabo Negro ali. Aí eu comecei a cantar lá no palco, lá, vamos inventar alguma coisa? Bora! Aí eu comecei a cantar lá, no Gama Sul é assim, na nossa quebrada a parada. Pronto, aí ele pegou e falou, meu irmão, vamos inventar o nome do grupo. Pô, Aí a gente, legal, naquele legal. momento, a gente formou um grupo chamado Balanço Urbano, naquele momento ali. E aí a gente falou, cara, o Alexandre Lee vai ser o cantor, vamos botar o DJ Vlad, que era o lado do Cruzeiro, que é meu parceiro também, que ele tinha as MK2, o Vlad do Cruzeiro vai ser o nosso DJ, e os meninos vão ser os dançarinos. Rapaz, ele falou, nós não vamos se apresentar onde? Foi onde eu conheci o Jones. Cada um ele. Aí o Johnny foi lá, falou, Johnny, a gente queria apresentar aí e tal, sabe o que tá pra gente fazer? Ele falou, ó, a gente abre a roda, não foi nem lá, ainda não foi nem lá, ainda, se eu não me engano, a gente se apresentou primeiro com o Missinho, com o Johnny B. Good ali embaixo, o Chocolate, lá na Coros. A gente era muito pior da boate Coros ainda, né? Do Valmir. Sim, com o Valmir, exatamente. E aí de lá a gente foi pra Boate Way, cara. Aí ali a gente fez uma apresentação, o Elívio Blow estava na época no dia também, né? Foi muito engraçado, velho. Falei, caraca, velho, nós vamos cantar aqui pra um monte de gente que curte música eletrônica, dance music, cantar rap, vamos embora, cara. Só nós lá com as abas retas, blusonas lá, Dr. Break e tal. Falei, rapaz, vambora, velho. Entendeu? Então, assim, eu fiz muita amizade, nessa eu conheci o Jones, eu fui conhecendo uma galera massa das boates. E Edilson, você acredite, eu saía do Cruzeiro para curtir, eu curtia a matinê no Cruzeiro, eu saía às 8 da noite da matinê e a galera do Gama todinha dentro da boate Kremlin. Todo mundo ia pra parada e adivinha onde é que o doido tava? Eu lá no meio, descendo pro Gama. Tu acredita disso? Eu só voltava no outro dia. Eu saía de uma boate e ia pra outro pessoal, mas ia pegar a entrada das 10 da noite. Cara, Na que boate. legal, que legal. Lembranças maravilhosas. E, porra, boas lembranças, cara. E às vezes eu ficava na matinê da Way e pegava o último ônibus do Cruzeiro de domingo, voltando pra casa, chegando em casa meia-noite, quase 1 hora da manhã. Vice-versa, né? Pô, que E era legal. muito bom, cara. E aí foi quando eu cheguei em Santa Maria, eu mudei de vez pra cá, nessa época eu fiquei também em contato com o pessoal de Santa Maria, e aí eu formei o primeiro grupo de break de Santa Maria, que chama-se Dr. Breakers. Reuni a tropa todinha, consegui patrocínio para uniforme, todo mundo uniforme, e começamos a se apresentar nas escolas de Santa Maria, com palestras, falando sobre os efeitos sociais, da situação de drogas, enfim, uma parte de situação que a gente começou a levar a cultura hip hop para dentro das escolas. Foi aí que onde deu muita abertura e visibilidade para a gente também, entendeu? Legal, legal. Alexandre, cara, esse meio, assim, essas andanças suas, a gente sente que é uma coisa muito salutar. Principalmente você fala das pessoas com muito carinho, dá para perceber isso. Quando você fala das pessoas, seus olhos brilham. Como é que a relação do Alexandre Lee com toda essa rapaziada, com todas essas amizades, com tudo isso que você construiu até hoje? Como de vez em quando você para pensar nisso, assim, de uma maneira geral? Paro, não só paro, todos os dias da minha vida eu paro para pensar nisso, acredite. Infelizmente, Edilson, tem uns que se perderam, pessoas que se perderam no caminho, outras pararam, outras mudaram. Uns, eu não espero nada de alguns, porque existe a gratidão e a ingratidão, né? Eu acompanho, eu sou um cara que eu acompanho muito, assim, as notícias, canais de notícias, 24 horas por dia, canais de informação, podcast, e eu vejo uma rapaziada que colava comigo na época, que passou a colar, porque eu já vinha antes dessa galera aí. E pessoas que, na época, de uma certa forma, entre aspas, eu fortaleci de uma forma gratuita, tocando as músicas, né? E hoje em dia, são pessoas que, acredite você, velho, vira as costas pra mim, não tem gratidão, eu falo de ingratidão,
mas eu, igual eu falei, eu não espero nada, eu quero que todos sejam felizes, mas a minha relação com, vamos botar aí 80%, 90% das pessoas continua boa, mas esses outros 10% aí foi uma galera aí que realmente foi para outro caminho, entendeu? Virou as costas, sei lá, fala alguma coisa a seu respeito, fala que o seu trabalho não tá bom, critica de uma forma, você escuta sempre da boca de terceiros, entendeu? E certas Entendi. coisas me deixam muito triste e quase que me desmotiva, entendeu, Edilson? Assim, me desmotivar, me desmotivando. E eu sempre falo assim, porra, velho, esse cara tá com o pé no meu almoço, velho, tá com o pé na minha janta, porra, o cara tá querendo atrapalhar o meu sonho, a minha conquista, sei lá, entendeu? Então, assim, Mas você não Edilson, eu acha fico que. triste. Mas você não acha que quando as pessoas querem atrapalhar o seu sonho, aí é que você tem que sonhar mais, é que você tem que partir pra cima e fazer o Sim, que você gosta, cara? sim, Edilson, exatamente isso. Enquanto tem esses aí, eu deixei o tempo tá mostrando, para Sim. mostrar quem é quem, sacou? Edilson, eu vou confessar uma coisa para você e para todos que vai assistir, estiver assistindo esse nosso bate-papo. Eu vou te dar um exemplo. Eu assumi o grupo Articuladores em 2016. O Thiago é um grande amigo, irmão, o Bicudo, meu irmãozão, né? O Thiago hoje ele está trabalhando na vida pública, né? Servidor público. O Bicudo, ele é pastor da igreja em Goiânia, formou, cada um formaram suas famílias. E eu sempre tive vontade que esses caras voltassem a cantar e viessem pro meu lado. E eu já tentei puxar o Thiago para cantar comigo, já tentei puxar o Bicudo, mas não tem jeito. Quando eu levei para um bate-papo na rádio, igual a gente está aqui agora, eu falei, o Thiago, alguém me fez uma pergunta, não sei se foi o Thiago, eu não lembro. Perguntou, tu tem algum sonho, mano? Vontade? Eu falei, mano, eu tinha maior vontade de cantar rap, cara, mas, porra, é difícil, porque no grupo que eu tô eu não tenho espaço. Eu só sou um DJ, eu não tenho espaço. E eu consigo, eu escrevo, Edilson, eu escrevo, eu sempre escrevi. Só que eu não vi espaço para mim, entendeu? Eu não vi espaço, porque os caras já estavam à frente. E eu queria uma oportunidade de cantar, pô, tipo um grupo assim. Eu falei até assim, pô, igual o Articuladores, se eu fosse o caraca do Articuladores, mano, botava pra moer e tal. Aí o Thiago virou pra mim assim, a partir de hoje o Articuladores é seu. O Articuladores está no seu comando, está na sua mão. E eu estou passando isso para você. E isso tava o Batata, o Léo, o Indião, o Léo, que é do Gueto Hábil, né, o Thiago, eles estavam nesse bate-papo comigo lá era na rádio Jovem Sat, lá do Nelson, né? Sim. Cara, nesse dia aí, os olhos me encheu de lágrima, mano. Eu fiquei feliz, eu fiquei assim, mano, nem dormi direito durante uma semana. Eu falei, cara, como é que. Ele falou, a responsa é grande, tá na sua mão, pá, o grupo é seu. Tá, Edilson, eu me apresentei algumas vezes, mas assim, parece que eu não tinha. Eu acho que a ficha não tinha caído e eu não Entendi. tinha a força de alguns para me ajudar naquele momento. E eu falei, cara, eu tô carregando uma produção que veio do Estúdio 1 Record, que veio da mão do Edilson Carlos, do DJ Brota, do Fernando Midi. Fernando Midi. E é uma música, são músicas que viraram o Brasil em todo o DF, em todo o Goiânia, no Porra. Centro-Oeste, mano. E focou. Só que os caras fizeram poucos shows. Só que quando eu anunciei a minha volta, os caras falaram, pô, eu quero ver o Thiago. Teve muito isso. Ah, o cara, a formação não é original. Então o que eu fiz? Sosseguei, fiquei na minha e comecei a levar só meu nome, Alexandre Mili. E fui arrastando. E até eu parei. Fiquei mais ou menos, depois disso aí, fiquei até 2022, 23 parado. Em 2024 eu comecei a mexer, a articular alguma coisa, mexer em alguma coisa. Em 2025 eu falei, mano, eu fui através do convite do DJ Cris, eu fiz parte de um projeto, participei de um projeto chamado Rap Faz Parte da Santa Maria, e o Cris abriu um espaço para mim tocar como DJ, e o Guerrilha Sonora, eu tinha vontade de cantar uma música junto com o Guerrilha, né, com o meu amigo Alisson, do AR, né, e o Felipe. Aí ele falou, negão, ensaia essa música aí que a Santa tem, ensaia essa música aí que vai cantar com nós lá. E em seguida tu vai cantar Sal Azul Quebra de Rocha lá em cima do palco com a gente. Eu falei, quê? Aí ele falou, velho, eu falei, não sei se eu vou estar pronto pra isso, mas vai, você vai estar pronto. Mano, eu tocando, tava ali como DJ, botei a base dos caras, sendo DJ dos caras, papá, de repente o bicho chamou, vem que aí me chamou. Cantei o que a Santa tem. Ele falou, com vocês, Alexandre de Articuladores. Mano, olha que entrou aquilo ali. Ali foi a carta de visita
para abrir o espaço para onde eu tô trabalhando agora, Edilson. Você tá trabalhando Aí foi solo, não? Como é que tá? Você tá trabalhando Não, aí solo? tá eu. Não, tá eu, o André. O André tá como freelancer comigo, né? E o DJ Leon participa de alguns shows comigo aí também. E às vezes o meu filho também, ele toca para mim como DJ também. Meu filho também Ah, pô, já até legal. comprei um equipamento, outro equipamento para ele, a gente já tem outra CDJ em casa, uma controladora, e ele que sempre vai lá, toca para mim, né? Já que você falou no, Então, já que você falou no seu filho, a gente está quase que terminando aqui o nosso bate-papo. Como é que é o Alexandre Lee família, bicho? Conta pra mim. meu irmão, pai solteiro, cuidando de dois filhos. O Pedro Henrique tem 17 anos hoje, tá Nós fomos. trabalhando, tá no Jovem A gente Aprendiz. foi pra um passeio, pô, eu não lembro onde é que foi, que tava você com seus meninos, cara, então achei, porra, bacana demais. Foi na chácara do Sérgio. Eu lembro que a gente tava num Foi lá lugar no desse. prédio, lá no Lago No Oeste. Lago Oeste, exatamente. Você É, tava, cara, Lago com os meninos. Oeste. Falei, cara, que coisa bonita. Achei, cara, você com seus filhos. Achei Cara, super legal. eu sempre criei meus filhos sozinho, Edil, né? Sempre. Como é que Sempre, é sempre, criar sempre. Eu filho tenho uma sozinho? filha- Me conta isso, cara. Mano, não é fácil. Não é fácil. Eu sempre trabalhei, Edil, você sabe que eu fui locutor também, trabalhei na época, eu trabalhava em porta de loja, eu tinha que levar meu filho junto comigo, que eu não tinha condição de pagar uma Sim, pessoa para sim, cuidar. sim. O Pedro, desde pequenininho, eu sempre levei o Pedro. E eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram na época. Eu trabalhava, prestava serviço para o Fujioka, para Agits Calçados, Casas Bahia e a Magazine da Economia. E eu rodava essa Brasília todo dia com ele. Eu ia para Paranoá, eu ia para Planaltina de Goiás, eu ia para Taguatinga, rodava, onde que eu ia, eu tinha que levar. E o pessoal no Fujioka, eles me ajudavam muito, cara. Eu tinha uma sala chamada como se fosse uma brinquedoteca, uma sala com uma TV bem grande, vários brinquedos. O Pedro muito pequeno, levava os brinquedos de casa, levava uma alimentação, fazia o meu trabalho, sempre estava ali pertinho de mim, olhava na sala, voltava. Na época o celular estava saindo, a gente colocava um videozinho ali da galinha pintadinha, alguma coisa do tipo ali na época, patati patatá. E ali eles brincavam muito ali naquele momento, enquanto eu estava trabalhando. E vários colegas me ajudavam muito com essa situação, né? De olhar, de me dar um suporte, né? E eu tinha que vender, porque eu era um locutor vendedor da loja, né? Entendi, E entendi. nisso aí, cara, eu trabalhando com equipe com essa galera, eu batia minhas metas, eu ganhava sempre uma premiação. E às vezes a premiação eu dividia com meus colegas vendedores, a gente ia sempre curtir o final de semana fora. A galera ia me buscar, eu batia a minha meta, e isso era uma válvula de escape para uma forma de curtir, mas estar mais perto deles, fora do ambiente de trabalho, né? Então, os meus dois rapazes moram comigo até hoje, o Pedro e o João Lucas, né, que Bom, estão graças a Deus, aqui. que bom, cara, que bom. Isso é legal, isso é Eu legal. tenho uma filha de 24 anos, sou avô, tenho duas netas, né? Porra, já, Tenho duas mano? netinhas. Ah, mano, tenho 47 anos. Porra, tá novo pra caramba, velho. Cara, e tô aí, Edilson, trabalho. Hoje meu filho tá no Jovem Aprendiz, tá trabalhando, já se alistou, já vai se apresentar no Exército aí no próximo ano. Já que você O tá, já outro que já você tá. tá falando aí do seu filho, do trabalho que você levava seus garotos e tal, uma pergunta até meio particular, cara. Você acha que a vida sempre sorriu pra você? Olha a pergunta. Sim, Me passou agora aqui na cabeça e resolvi te fazer. Você sim, acha que a vida sempre sorriu sim. pra você, cara? Sempre, sempre eu tive meus momentos baixos, tive momentos difíceis, tive uns momentos muito, muito difíceis, assim, questão de família, né? Que minha mãe e o meu padrasto nunca me apoiou, nunca me abraçou na minha vida, conexão com hip hop. Nunca, 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 nunca. Se eu tô aqui hoje, Deus, eu agradeço muito a Deus, assim, pelo meu trabalho, né? Pelo meu trabalho, pela minha persistência dentro do hip hop, do break. Porque eu passei poucas e boas, várias discriminação, várias situações difíceis. Mas eu nunca perdi minha fé, nunca perdi o meu sorriso, por qual situação seja. Eu sou esse cara que você está vendo aqui, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre grato a Deus o tempo todo, Eu, entendeu? Perante as dificuldades, e tô firmão. eu acho que eu já te encontrei
300 mil vezes e em nenhuma das 300 mil eu não vi você triste. As 300 mil você sempre com um sorriso bacana, cara. Sempre. A gente sempre se... Sempre. Sempre se abraçou bacana, sempre se considerou... Cara, isso é muito bom. Isso é super, hiper importante. Não, por mais que a dificuldade seja na vida da gente, os problemas, a gente tem que saber separar e saber para quem e na hora certa pedir ajuda, entendeu? Com Porque certeza. ninguém é obrigado a saber seus problemas. Porque às vezes você conta seus problemas para a pessoa errada, ela não vai te fortalecer, ela vai só piorar ainda mais a situação, compartilhando um problema que podia ser seu resolvido, ela vai compartilhar com os outros e você se sai como vítima na situação. Já passei por situações difíceis, que não é nada fácil, e hoje eu controlo, eu tenho sempre eu estou agindo com muita cautela, né? Hoje em dia eu estou mais caseiro, fico mais em casa, eu sou, como eu falei, eu só saio se for para fazer os meus trabalhos. Fora isso, eu sou um homem muito caseiro, pai dedicado dentro de casa, lavo, faço, cozinho, faço tudo dentro de casa aqui, meu irmão. Então, eu dedico minha vida aos meus filhos, minha família, entendeu? Então, se alguém me vê por aí tocando, às vezes tem pessoas que falam assim, o cara tá na festa, acha que a gente tá ali se divertindo, Edilson. A gente, como DJ, a gente tá trabalhando. Nós Com não certeza, estamos. com certeza. A gente vai se divertir se eu te encontrar. Eu encontrar você, o Ednei, eu encontrar o brother. Se eu encontrar essa galera, eu vou ficar feliz em revê-los. Vou ficar feliz demais, eu vou me divertir com vocês. Porque são pessoas do bem. Mas, lembre-se, pessoal, nós que somos DJs, nós estamos trabalhando. Após os 40, nós trabalhamos mais ainda, dobrado mais ainda, para levar o sucesso para dentro de casa. É verdade. Alexandre, eu falei no começo da entrevista para você, satisfaction. E a satisfação, cara, de bater esse papo com você, então, cara, olha o palavrão, puta que pariu, foi do caralho. Foda. Edilson, eu queria agradecer aqui uma galera aqui, cara. Ô, bicho, vai lá. Manda ver aí. Agradece todo mundo aí. Vamos lá. Edilson, eu queria agradecer você por acreditar no meu trabalho, por me considerar, ter esse respeito. Eu também respeito por você, sua esposa, né? A sua família. Sempre tive e sempre terei, cara. Cara, eu falo pra todo mundo, eu falei com o brother tem uns 10 dias atrás, eu sempre falei, cara, eu gosto muito do Edilson, velho, eu tenho um carinho, respeito às produções escuta aqui, quem foi que eu comentei alguma coisa sobre o Estúdio 1 Records, né? Eu sempre onde eu passo, Edilson, eu tenho uma gratidão, por quê, Edilson? Eu sou um cara que, lá atrás, Edilson, eu não esqueço as boas coisas que vieram pra mim. Se não fosse o Estúdio 1 Record, o que seria do DJ Alexandre do Peso Mania? Porque eu sempre, os meus trabalhos com rap nacional, eu sempre toquei o Estúdio 1 Record, eu sempre fui apaixonado pelo rap do entorno sul, né? E essas produções que você fez, Edilson, eu sempre vou ser grato pelas produções e pela força que você deu para essa rapaziada do rap, tá? Porque você, Fernando Mizzi, DJ Brother, cara, são patrimônio tombado no entorno sul, do Brasil e de Brasília, mano. Então, eu tenho, onde eu passo, eu sempre levo esse respeito, esse carinho, eu sempre falo, cara, Estúdio 1 Record, pra mim, eu lembro muito do Léo Dias, o Léo Dias, trabalhou contigo? É o Léo. Trabalhou contigo, o Léo, cara, sempre me recebia bem lá no estúdio, entendeu? Então, cara, são pessoas maravilhosas, eu quero ser sempre grato a vocês por ter participado do rap e ter proporcionado tantas alegrias em bons momentos através do rap, através da música, Edilson, tá bom? E eu não posso esquecer também de dar um grande abraço pro DJ Doda, cara, que foi um cara que tocou muito, que fez muito pelo hip hop, boa pelo demais, rap. sangue bom. O DJ Broda, cara, eu gosto muito do Broda, inclusive tem uma produção de vocês que eu coloquei no meu repertório, eu conversei com o Brother, aí eu falei, Brother, tem uma música que eu queria colocar no repertório para shows, ele falou, qual é? Eu falei, cara, dos 5 grupos que vocês produziram, né? E assim, inclusive esse projeto, ele era do Ideologia e Tal, sim, mas o Brother trouxe um grupo de conhecimento fundamental, Gueto Hábil, Articuladores e Conhecimento Fundamental. Então eu falei para ele, o Leandrão também, super aprovou, conversei com o Leandrão semana passada, eu tenho uma gratidão pelo Leandro, porque o Leandro a gente sempre se trova nos trabalhos também. Um grande abraço, Leandrão, Leandro Guedes. Gente boa. Né? E,
Cara, demais. Então eu tenho uma gratidão por vocês, respeito pelo rap nacional de Brasília. Eu quero deixar registrado aqui um grande abraço para o meu parceiro DJ Hércules, do Som Mix, tá? DJ Marquinhos da Smurf, porque é um cara que eu também vejo assim, uma admiração. Grande O Marquinhos. trabalho que ele é o Marquinhos da Smurf, cara. Eu vejo assim, sabe, Edilson, eu não tenho mais assim o tempo de estar ali, porque hoje eu estou cuidando da minha família, dos meus filhos ainda, focado mais no meu trabalho, eu estou estudando. Então, assim, eu acompanho o Marquinhos da Smurf, cara, é um cara que, ele é resistência. Ele é um cara que tá ali e abre oportunidade para muita gente do rap. É um cara que tá batendo forte. O Edilson, da equipe Baseline, o Emerson da Baseline, também, que é uma equipe muito top também. A galera tá abrindo espaço para essa turma aí também. Né? A equipe Dance on Night, e vários que passaram, que eu toquei, igual o Jota da Terra Disco Show, o Zezinho Mix da Top São Power, né? O Tiano da equipe On Base, que está chegando aí também com a sua equipe. Então, são várias pessoas que passaram na minha vida, que passam na minha vida. Eu não, se for aqui falar, eu vou ficar a noite toda falando, o dia todo. Mas, e deixar um abraço para a galera que está me ajudando no meu projeto do Articuladores, Edil, e dizer que eu estou focado no meu grupo, eu estou com músicas prontas para soltar, tá prontinhas as músicas. Agradecer ao Léo Bones, que está fazendo a produção dessas músicas. Né? Em breve eu tô com música nova aí. E o meu projeto, cara, eu falei, eu quero focar como rapper. Mas não tem como, porque o meu trabalho como DJ já tá fincado. Então eu tô trabalhando lado a lado, Gil. Então, assim, tô com uma agenda legal, não posso reclamar, agradeço a Deus. Entendeu? Por final de semana eu tenho 1 ou 2 festas para me tocar, 1 ou 2 shows para me fazer. Pô, que legal. Até novembro eu tô fechado legal. Então, assim, galera, segue lá. Vai lá no meu Instagram, Alexandre Lee Articuladores, tá, galera? Um grupo da antiga, mas eu tô vindo com muita novidade, é outra pegada, passa, tá? Não tem nada a ver com os passa direitinho né? o seu Instagram aí para as pessoas entrarem lá e te seguirem. Vamos lá, anota aí, galera. @ né? Alexandre Lee Articuladores. Legal, Pronto. legal. Facebook, TikTok, Instagram, pode ir lá que tá tudo no grau, valeu? E Edilson, mais uma vez, obrigado pelo seu projeto, cara, que eu acho bacana, o Alce Black, não posso esquecer do Alce Black, a gente teve final de semana aí, tocando junto aí na festa aí. Cara, ele falou muito falando. bem de você na entrevista, da entrevista que ele fez aqui comigo semana passada. Quem não viu a entrevista com o Alce Black, a entrevista tá lá no meu canal. O Baile da Pesada com Edilson Carlos. Já que a gente estava falando, o Alexandre, lá também tem uma entrevista que eu fiz com o Marquinhos da Smurfs. Essa entrevista tá lá, que é uma entrevista sensacional. Tem entrevista com o Elivio Blower, tem entrevista com o Toninho Pop, tem entrevista com o Fábio da Dizissom. Fábio em vida ainda, a gente fez uma entrevista também maravilhosa. Pereira, o Pereira da Dani. Cara, entrevistas hilariantes. E agora mais uma entrevista de craque, que é a entrevista com Alexandre Lee. Uau! Valeu, Edilson! Alexandre, cara, obrigado, gratidão, velho, por você estar comigo aqui, cara. Não sabe a honra e o prazer que eu tive de bater esse papo contigo. Cara, a honra é toda minha. Máximo respeito a você e sua família, Edilson. Eu que agradeço pela oportunidade, porque esse registro aqui ele é muito importante, ele é muito especial para a vida inteira. Sim, né? Sim, Daqui 50, 100, 200 anos, nós estamos aqui registrados e para agradecer a Deus pela oportunidade que eu estou recebendo de estudar, né, Edilson. Eu estou terminando meus estudos, já terminei meus estudos, só agora, depois dos 40, que eu terminei meus estudos. Edilson, legal, né? legal. Eu estou estudando para concurso público, né? Eu estou estudando, Edilson. Eu nunca tive uma oportunidade dessa, cara. Até me emociona um pouco falar, porque muita gente falava que eu não ia conseguir, que não ia dar certo. Falava, você tem que estudar, não sei o quê. Eu falei, cara, um dia eu termino meus estudos, cara. Eu não tive a oportunidade assim, porque eu tinha que escolher entre o trabalho e cuidar da minha família. Minha família, que eu sempre fui um cara correria sozinho, cuidando dos meus 2 filhos aqui, entendeu? E eu não tinha opção, não tinha com quem contar para ficar com os meus filhos, Edilson. E depois dos 40, agora meus filhos já tá adolescente,
Inclusive, um já está terminando o curso nessa sexta agora, nessa semana, e já vai ser encaminhado, eu já vou correr atrás para ele começar o trabalho dele cedo, igual comecei, com 13 anos. Pô, legal, legal. E Bom essa demais. oportunidade que eu tive, eu ganhei uma bolsa, Edilson, para me estudar, né? Lá onde eu trabalho lá e tal, né? Eu trabalho na escola, eu trabalho de limpeza, né? Já passei por vários setores, mas eu trabalho com muito orgulho, é um trabalho muito digno. Eu amo o que eu faço. Cara, todo trabalho, E, quando você faz com honestidade, velho, com carinho, todo, todo trabalho é digno, velho. Todo trabalho é digno. Edilson, e não tem tempo ruim. Eu Não trabalho tanto tem. que eu nem vejo a hora passar, nem vejo. Exatamente, Eu trabalho de exatamente. uma Assim forma mesmo. tão alegre, tão disponível para as pessoas. Eu me coloco à disposição dos meus colegas de trabalho, dos meus professores que trabalham na escola. Eu acho fantástico trabalhar na escola onde eu trabalho, que é uma escola especial, né? E, Edilson, é fantástico, cara. E lá foi onde as oportunidades vieram e eu consegui concluir os meus estudos, né? Já só estou esperando chegar o certificado, já tenho a declaração na mão, tudo, graças a Deus. Pô, Demorou um legal, pouquinho, mas legal. veio. E estou estudando para concurso público. E, Edilson, e agora estou fazendo um cursinho, também um outro cursinho para melhorar um pouco a minha renda, para arrumar um outro trabalho melhor, né, cara? E Deus está abrindo as portas para a gente, eu posso falar porque já está em andamento. Então, eu sempre tenho uma coisa assim, nunca conte seus planos para ninguém, que nem todo mundo quer ver você bem. Mas nesse caso, já foi, já passou, então eu estou na pista, Já estou na tá em estrada, outra cara. vibe, já tá em outra fase. Já subiu o nível. Então, eu sou muito grato à vida, grato a Deus, grato pelos meus amigos, eu torço por todos os meus amigos, assim como muitos torceram por mim, e peço muito que Deus abençoe cada um que está assistindo essa live, essa transmissão, que Deus abençoe, que todos possam ter saúde e oportunidades, abracem. Inclusive, Edilson, tem um professor, eu não vou falar o nome dele não, mas tem um professor que a gente pediu para fazer um serviço na escola, né? Aí ele chegou, eu falei assim, ele viu mexendo no celular, e aí, tá fazendo, você tá estudando? Eu falei, tô aqui. Eu falei, tô pensando aqui como é que eu vou conseguir o dinheiro para pagar essas apostilas, que não são baratas, né? Aí eu mostrei para ele, rapaz, o tanto de apostila, pá, aquela coisa toda. Ele falou assim, quanto é? Eu falei, tanto. Ele falou, manda o Pix aí. Eu falei, não, pô, tô de zoeira. Ele, eu vou te ajudar. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que se eu te ajudar, você vai mais longe. Às Olha vezes que a gente só precisa de maravilha, um cara. apoio. A gente só precisa de um apoio, Você só precisa de um entendeu? empurrão, uma Uma oportunidade. É verdade. oportunidade. Exatamente isso. Graças a Deus, né? Hoje em dia eu tô de boa, né? Hoje em dia eu já não saio com tanta frequência, sou um cara caseiro, como eu falei, e eu gosto de fazer meus trabalhos quando eu vou tocar num evento, ou então eu vou fazer um show. E eu vou te falar, Edilson, quando eu tô perto de fazer um show, rapaz, a ansiedade bate. Baixa! Esse dia eu fui fazer um show lá em Planaltina, moço, me deu, apareceu tudo. Ansiedade, dor de barriga, quase que eu não chego lá. Eu disse, quando eu Vai fiquei com no calma, palco, rapaz. Vai com rapaz, calma, meu artista. Vai com calma. hoje o Sorel que me ajudou lá no dia a cantar lá também, o Sorel, minha voz foi embora. E Grande disso nunca Sorel, grande aconteceu isso. Sorel. Gente boa, rapaz. Bom Sorelzão, demais, cara, quero viu? deixar um Bom abraço pro demais. Sorel, pra Bombata, a turma do Revolução Rap, enfim. Sangue Edilson, bom. obrigado. De Só nada. gratidão a você e a De Deus. nada. Você Tá bom, também. amor? Um Tá bom? abraço. Fica com Deus. E a vida segue para nós. Vai dar tudo certo. Sempre deu e sempre dará certo para nós. Quem tem Deus no coração, nada faltará. Abraço. Com certeza, Edilson. Um abraço, Edilson. Fica todos com Deus. Você Obrigado. também. Tamo junto. Valeu.